licença. Posso fazer uma pergunta rapidinho, estudante de jornalismo? Qual é o aparelho eletrônico que o senhor mais utiliza na sua casa? Eu acho que é a televisão, né? Televisão? E em média quantas horas por dia? Eu acho que as duas que tem lá, eles usam umas 4 horas por dia, cada um 8 horas. Tem vezes que ela dorme ligada. No mínimo 18 horas. Quando eu tô em casa, ele tá ligado. Eu posso não estar lá, mas ele tá ligado. Tá com pressa? Pressa. Tá bom, obrigada. Qual é o aparelho eletrônico que a senhora mais utiliza em sua casa? Fogão. Computador e televisão. Computador é eletrônico? É, né? Computador. 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 Liquidificador, né? Na minha casa, televisão. Televisão? Uhum. Como que você se informa de uma maneira geral? Mais com a TV? Não, mais com o computador. Acessando sites, jornais, tudo pela internet. Normalmente sites especializados da temática. Pelo jornal e a internet. Eu assisto o jornal do Estado e o Jornal do Brasil, que é 8h15, né? E 7 horas é o Jornal do Estado. Esse eu gosto, isso eu assisto todo dia. Eu gosto de ver jornal. Todos, né? Eu vejo em todos. Jornal, né? Eu prefiro mais assistir jornal, né? Pra gente ficar mais informado, né? No princípio era o verbo, depois apareceram o Grambel e o MSN. Quando a expressão corporal já não bastava, desenvolvemos a fala, com ela, a tradição oral, conhecimento e histórias de um povo passados de geração para geração. Ao mesmo tempo, o conhecimento começou a ser eternizado nas paredes das cavernas. Era o início da escrita, desenvolvida para contar bois, realizar trocas comerciais e difundir informação. Contudo, eram poucos aqueles que tinham acesso aos códigos escritos. Isso até a criação da prensa de Gutenberg, no século XV. Uma geringonça capaz de reproduzir a mesma página várias vezes. Parece uma tarefa banal atualmente, mas foi algo revolucionário na época. Surgiram então os primeiros jornais por volta do século XVII, mas não havia nenhuma regra, e o dono da publicação podia escrever o que ele quisesse. Foram criadas então leis para organizar a bagunça que era a imprensa naquela época. Os jornais impressos nunca conseguiram atingir muitos leitores, por causa do seu alcance restrito e do alto índice de analfabetismo. Já o rádio democratizou o acesso à informação. Só era necessário ter um aparelho para receber a mensagem. Nasce aí o conceito de meio de comunicação de massa, que também se aplica à televisão, já que ela chega a praticamente todos os cantos do mundo. O problema é que, apesar do caráter popular, os conteúdos da TV e do rádio atendem a interesses particulares. A autorização para o funcionamento de canais de TV e rádio é dada pelo governo, mas não há participação da sociedade nas decisões, nem mesmo normas efetivas para fiscalizar o que estes canais produzem. Com a internet, não é preciso ter autorização para emitir conteúdo. Cada um pode ter o seu blog e postar nele o que bem entender. Em certo sentido, voltamos à situação de 400 anos atrás, mas o poder de difusão agora é muito maior. A comunicação se dá em escala mundial. No processo jornalístico, o primeiro passo é definir os temas. Os editores, que são responsáveis por selecionar os conteúdos, se reúnem para discutir quais assuntos podem virar notícia. Esse momento é chamado de reunião de pauta. A partir da escolha dos assuntos, os editores buscam dados e informações para a produção da pauta. Ela é uma espécie de roteiro que o repórter segue para produzir a notícia. Na pauta, são indicadas as pessoas com quem o repórter deve falar e onde ele pode pesquisar. Aí, os jornalistas saem das redações para pesquisar o assunto e entrevistar as fontes, que são aquelas pessoas que poderão explicar mais detalhes sobre o tema investigado. No final, as informações são reunidas, organizadas e finalmente revisadas pelos editores. Mas afinal, baseado em que os editores definem o que é notícia? Por que determinados temas chegam a nós através dos meios de comunicação e outros não? A escolha de temas a serem investigados são direcionados pelos valores notícia. Estes valores indicam a importância que um fato ou acontecimento tem e determinam o que deve ou não ser noticiado. Alguns dos valores notícia são atualidade, proximidade e alcance. Os critérios que dão a um fato este valor são comuns na maior parte das redações, ou seja, existe um consenso daquilo que é ou não notícia. Mas quem disse que esses valores conseguem colocar em discussão questões que interessam à sociedade?